Olá, hoje a gente vai conversar sobre uma figura, olha, fascinante e quase esquecida do nosso Brasil imperial, Nísia Floresta Brasileira Augusta. É, uma mulher muito à frente do seu tempo, né? Que lutou pela educação feminina lá no século XIX. A nossa conversa aqui vai girar em torno do Opúsculo Humanitário, que ela publicou originalmente em 1853. Uma obra assim que causou um barulho danado na época, sabe? E que só foi redescoberta muito tempo depois. A ideia é a gente explorar as ideias principais desse livro, a visão da Nísia como educadora, feminista e reformadora social. O lema dela era muito claro, né? Educai as mulheres. Então vamos lá. O centro do opúsculo hoje pode parecer até óbvio, mas para a época era dinamite pura. A educação como ferramenta para tirar as mulheres daquela inferioridade imposta, né? E mais fundo ainda, para reformar o Brasil. É muito interessante como ela monta esse argumento, né? Nísia faz uma análise histórica, geográfica. Ela compara a situação da mulher aqui no Brasil com o Egito Antigo, Grécia, Roma, e também com a Europa e os Estados Unidos da época dela. E esse contraste que ela desenha é brutal. Ela descreve as europeias, as norte-americanas como cidadãs ativas, sabe? Educadoras, companheiras inteligentes para os maridos. Exato, membros úteis da sociedade, né? Isso. Aí ela olha para as brasileiras e o retrato é triste. Vítimas do preconceito, presas em casa, analfabetas, limitadas basicamente a ter filhos. Tinha até aquela frase horrível da época, né? Deve-se ensinar às meninas tudo quanto convém que saiba uma mulher, que tem de ser criada de si e de seu marido. Que coisa, né? Nossa, é uma visão muito limitadora mesmo. E a crítica dela ao sistema educacional que existia para as meninas era implacável. Como era esse sistema? Ah, era muito superficial. O foco era em prendas domésticas, costura, bordado, bons modos, talvez uma arte da sedução, como se dizia. Hum. E a qualidade? Baixíssima. Muitas vezes com professoras sem preparo nenhum, métodos que usavam castigo físico, tipo palmatória, açoite. As escolas eram precárias. Tem uma estatística que ela cita que é chocante. Em 1852, de mais de 55 mil jovens em escolas primárias, menos de 8.500 eram meninas. É um abismo, né? Menos de 15%. Impressionante. E ela também criticava muito a exploração comercial do ensino, sabe? Gente incompetente, inclusive estrangeiros, que vinham só para ganhar dinheiro com escolas de fachada. Que cenário, hein? Mas a Nísia não ficou só na crítica, né? Ela partiu para ação. Fundou o Colégio Augusto, lá no Rio de Janeiro. Exatamente. E o currículo desse colégio, puxa, enquanto o normal era ensinar costura, ela oferecia latim, francês, italiano, inglês. História, geografia, ciências, música. Era basicamente o mesmo nível de instrução dos homens da elite. Imagina a reação. Ah, foi péssima. Choveram calúnias, né? Acusaram ela de querer subverter a ordem social, de ser metida a homem, essas coisas. Imagino. Mas a escola era só uma parte da visão dela, certo? Sim, a escola era fundamental, era a prova prática. Mas ela via isso como parte de uma reforma muito maior, muito mais radical de todo o sistema educacional, público e privado. Entendi. A educação como base para mudar a sociedade inteira. Justamente, para ela essa reforma educacional era pré-requisito para a reforma social do Brasil. Ela admirava muito o modelo inglês, sabe? A dignidade, a independência que ela via nas mulheres inglesas. E defendia uma educação moral e religiosa forte também. O ponto central era este: a educação era o jeito de combater a opressão masculina, porque primeiro negavam a educação às mulheres e depois culpavam as mulheres por não serem educadas, né? Um ciclo vicioso. E é interessante que ela não olhava só para a elite, né? Ela tinha uma visão sobre as mulheres indígenas, as caboclas, que era diferente. Muito diferente para a época. Ela elogiava virtudes como a fidelidade conjugal, a dedicação das mães, até o heroísmo nessas mulheres, mesmo sem educação formal. Nossa. Ela via nelas um exemplo moral para a elite civilizada, que ela achava meio ociosa, meio decadente. É uma inversão de valores bem notável. E não parou aí, né? Chegou a pensar nas mulheres trabalhadoras também. Pensou?
Ela propôs a criação de escolas profissionalizantes, que ela chamou de classe pública de operárias. A ideia era dar para essas mulheres independência financeira, uma alternativa para não cair na miséria. Uma ideia super avançada para a época. Incluir as mulheres na classe trabalhadora que estava começando a surgir. Muito avançada. Mostra a amplitude da visão social dela. E a questão da escravidão, ela também criticava, né? Como isso se ligava à educação na visão dela? Diretamente. Nise achava que a convivência diária com a dinâmica senhor-escravo corrompia moralmente as crianças, sabe? Especialmente as meninas da elite. Faz sentido. Por isso, ela chegou a recomendar colégios internos para essas meninas, para afastá-las dessa influência que ela via como muito negativa dentro de casa. Era parte dessa reforma moral que ela queria através da educação. Agora, é importante entender uma nuance no pensamento dela, né? Nízia rejeitava de cara a ideia de inferioridade biológica da mulher. Ela dizia, a inteligência não tem sexo, ponto. Certo. Ao mesmo tempo, ela reconhecia que, dadas as condições sociais da época, talvez nem todas pudessem ter o mesmo nível de instrução, assim, igualzinho. Mas ela defendia com força que todas, em suas respectivas situações, deveriam receber uma boa educação. Entendi. Educação de qualidade para todas, adaptada à realidade de cada uma, mas sempre visando o desenvolvimento. Exato. Ela acreditava muito na transformação pelo ambiente, pela educação, não em destinos fixos pela biologia ou pela raça. Bom, resumindo então, a mensagem da Nízia Floresta é um lembrete poderoso, né? A educação feminina não é um luxo, não é acessório, é fundamento. Essencial para a mulher, individualmente, e para o país como um todo. Aquele grito dela, educai as mulheres, continua ecoando forte como algo muito visionário. Sem dúvida nenhuma. E a relevância disso hoje é enorme. A luta pela valorização plena do potencial feminino, pelo acesso a uma educação de qualidade que vá além dos estereótipos de gênero, tudo isso conversa diretamente com o que a Nízia já falava há quase 200 anos. É verdade. Fica então a reflexão para quem nos ouve. A Nízia se perguntava lá atrás se a mulher brasileira num país tão rico devia se conformar com aquele papel limitado que impunham a ela. Hoje que a gente tem, pelo menos em teoria, muito mais acesso à educação, será que a sociedade realmente deixou de impor limites, sejam eles visíveis ou invisíveis, para o pleno desenvolvimento e para a contribuição das mulheres? É algo para a gente pensar, né?